número 15, versículo de número 12 até o versículo de número 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 12 até o 22. Eu vou falar então, e se Cristo não tivesse ressuscitado, quais seriam as consequências? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 12 até o 22. Quando você pensa num homem morrendo na cruz, você provavelmente pensa imediatamente no Senhor Jesus. Mas ao longo dos anos, muitos homens morreram na crucificação. Em 519 a.C., por exemplo, o rei persa chamado Dario, ele crucificou, para você ver, nada mais, nada menos do que 3.000 babilônios. Em 66 depois de Cristo, os romanos crucificaram 3.600 judeus e iniciaram uma revolta. Então a crucificação era um martírio, era uma morte, apesar de triste, apesar de vergonhosa, apesar de tudo, mas era mais ou menos uma morte, vamos utilizar o termo comum. É triste falar comum, né? Porque os bandidos morriam assim. Depois apóstolo Paulo cita aí dizendo assim: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Essa era a sentença para cada um. Amém? Amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém não achou, diga assim: ai meu Deus. Mas está aí, está aí. Primeira carta aos Coríntios 15, 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia daqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Amém. Senhor, fala conosco essa noite. Ensina-nos a tua preciosa palavra. Guia-nos, Senhor Jesus. Opera de uma maneira maravilhosa sobre nós, para que nós possamos sair daqui crentes a cada dia. Depois do culto, Senhor, nós possamos desfrutar da tua graça a cada momento. Amém e amém. Eu quero, antes de começar a falar aqui, dizer para os irmãos duas coisas. Primeiro, não está proibido dar glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você fique à vontade. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Amém? A única coisa que você não pode fazer, aí sim está proibido, só não pode dormir. Amém? Então vira para o senhor e fala assim: não dorme. Amém? Durante o ministério terreno do Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele disse que ele seria ressurreto. Ele profetizou, ele falou assim: ó, eu vou ressuscitar. Diz a palavra do Senhor assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus capítulo 16, versículo 21. Até mesmo os inimigos do Senhor disseram a Pilatos, e disseram assim: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, falando do Senhor Jesus, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então, logo, a promessa da ressurreição não era uma promessa vazia, não era emocional, não era algo que ninguém sabia que aconteceria de fato. O Senhor havia dito que derruba esse templo, em 3 dias eu reconstruo. E as pessoas olhando para o templo que Herodes havia construído, pensando que era uma casa. Lembra que nós falamos hoje muito sobre isso? Amém?
pensando que era uma casa, e o Senhor falava dele mesmo, ele falava desse templo, aonde habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Se nós pensássemos na possibilidade de que essas promessas que o Senhor Jesus fez, elas são ou elas foram vazias, você já imaginou o quão vergonhoso seria o nosso evangelho? Já parou para imaginar? Jesus disse, pode destruir o templo que em 3 dias eu levanto outro. Jesus disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. Os inimigos do Senhor falaram, olha, aquele embusteiro lá que nós matamos, ele mesmo disse que ressuscitaria em 3 dias. Então, os inimigos estavam esperando a ressurreição. Alguns santos em Cristo aguardavam a ressurreição, nem todos, porque lembra que a Maria foi lá, não estava muito crédula, o próprio Pedro e o João estavam um pouco incrédulos sobre isso, mas a verdade é que, mesmo em meio à incredulidade, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Amém? Amém? Os cristãos lá da igreja de Corinto, nesse texto que nós lemos aqui, eles tinham aceitado essa verdade nos primeiros 10 versos aí do 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre alguns irmãos e fala das evidências da ressurreição e tudo, mas havia um grupo de irmãos que não acreditavam na ideia da ressurreição. Na teologia é chamado isso de desmitologização. Havia um homem por nome de Rudolf Bultmann, que ele pregava a desmitologização, que era jogar por terra tudo aquilo que era considerado, entre aspas, mito. Por exemplo, para Bultmann, isso dentro do Evangelho, irmãos. Quando nós falamos de teologia, nós estamos falando dentro do Evangelho. Para Bultmann, o fato de Maria ter concebido sendo virgem ou não, isso era totalmente desnecessário, essa preocupação, porque isso é apenas um mito. Então, qual é a essência da salvação para isso? Da mesma forma, os coríntios estavam com essa ideia. Jesus não ressuscitou, mas está tudo bem, está tudo em ordem. E Paulo fala, como vocês podem pensar dessa maneira? Como vocês podem pensar que Cristo não ressuscitou? Algumas religiões ensinam sobre o sono da alma e fala que não é uma morte, mas é um sono. E que eles estão ali simplesmente em algum outro corpo, reencarnaram em outro corpo e continuam o legado da vida. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia diz, depois da morte, segue-se o quê? O juízo. Amém? Amém. Depois da morte, segue-se? Então não acredite, porque é uma ideia fantástica, vamos ser sinceros. A ideia da reencarnação é uma ideia fantástica. Você é uma pessoa má aqui na Terra, vamos dizer assim. Você é muito má, você faz coisas erradas, você mata, você estupra, você é um assassino, enfim, as coisas piores que você puder imaginar na sua vida. Aí você morre. E quando você reencarna paralítico, ou você reencarna cego, ou então você reencarna num cachorro de rua que todo mundo vai bater. Não é uma ideia boa? Vai ser só na outra vida que eu vou pagar essa conta mesmo, tá bom. Mas não. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Fala para o senhor assim, tudo que você fizer. Tudo que você fizer. É você mesmo que vai colher. Você mesmo vai colher. Amém? Amém? Tudo que você fizer, é você mesmo que vai colher. Logo, a ideia da reencarnação cai por terra. E por que cai por terra? Porque esse Wagner que cometeu coisas erradas, que caminhou de forma que Deus não se agrada, se ele não se arrepende dos seus pecados, lá está a expectativa de juízo para ele. Mas se ele se dobra o joelho e ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, então o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui hoje, porque depois, como eu disse, depois desse culto as coisas vão acontecer. Vai ter crente sendo transformado aqui, porque o sangue de Cristo vai ser derramado sobre a sua vida. Porque o sangue de Cristo vai ser derramado de tal maneira que você vai chegar na plataforma, não dizer assim, Senhor, eu sou um crente muito bom mesmo, mas você vai dizer assim, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Deus vai ter misericórdia de você. Aleluia. Deus vai cuidar de você. Alguns da cidade de Corinto já estavam com essa ideia, não tem problema, a gente vê como que vai ser lá na frente, e acreditavam na questão da ideia da imortalidade da alma. Então essa alma minha que é imortal, ela passa para um outro ser,
E ela vai assim reencarnando conforme eu vou me purificando, eu vou reencarnando. O budismo, ele ensina que o último estágio da reencarnação é em planta, por isso que você vai ver todo budista, ele sempre tem um jardim na casa e aquela coisa, porque ele crê que são os antepassados dele, aquele é o último estágio da reencarnação, e depois que eles, que aquela plantinha morre, que acaba a vida dela ali, então daí ele vira um anjo de luz e agora ele começa a ajudar os outros a passar por esse karma que eles acreditam que existe. Seria tão fácil se a salvação e o resgate da nossa alma fosse pelas nossas próprias forças. Porque daí nós tomaríamos as atitudes que nós queremos, mas já não é assim. Por quê? Porque em algum momento eu, você, cada um de nós que estamos aqui, temos que dizer assim, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive. Aleluia. E a vida que agora eu vivo, eu já não vivo porque eu quero, mas eu vivo por causa da glória de Deus em minha vida. Amém? Então aí já não é um estágio probatório, já não é um pagamento de mensalidade que nós fazemos um carnê para a vida e nós vamos pagando uma mensalidade a cada vida e vamos melhorando até alcançarmos o nosso nirvana e aí podermos ficar tranquilamente. Não, nós simplesmente sabemos, Jesus Cristo nos ama hoje. Amém. Amém, mas Ele te ama hoje. E por Ele te amar hoje, Ele espera que você também o ame hoje. Aleluia. Eu falei hoje na escola bíblica, quem é que se lembra? Como é que a gente pode provar que a gente ama a Deus? Amando o nosso próximo. Amém? Olhando para o irmão e falando assim, irmão, você é muito feio, mas eu te amo assim mesmo. Amém? Amém? Amém. Você tem muitos problemas, você tem problema de personalidade, você é briguento, você é chato, você, meu Deus do céu, é insuportável ficar perto de você, mas eu te amo. E por quê? Porque eu posso ver Cristo na sua vida. Cristo está aqui. Como que eu posso ver Cristo? Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Ele veio para adorar a Deus, e quando ele está adorando a Deus, então nós podemos descansar na promessa do Senhor. Se nós, irmãos amados, parássemos um pouquinho e pensássemos naquilo que o Senhor falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo número 25, fala sobre isso. Se nós pudéssemos pensar um pouquinho na profundidade desse texto, e saber que depois que nós cairmos à terra, depois que estiverem lá em volta do nosso caixão velando, e depois que estiverem cantando o hino que mais a gente gostava lá no nosso velório, e a gente não vai participar desse culto, a gente vai estar lá, mas a gente não vai estar lá de qualquer jeito, e as pessoas estiverem ali, e quando colocarem a gente dentro de uma gaveta, ou jogarem terra sobre nós, e parecer que tudo se acabou, ainda restará uma esperança. Aleluia. Porque quando a trombeta soar, e ela vai Ô soar, Jesus, glória a Deus. aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. E depois nós que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. E aí você fala assim, pastor, mas por que você pode afirmar dessa maneira? Por quê? Porque simplesmente Ele vive. Aleluia. Apóstolo Paulo falou aqui, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Nós estamos fazendo papel de tolos. Nós não temos o porquê estar aqui. Cristo está morto. Por que nós estamos aqui? Mas nós estamos aqui porque Ele está vivo. Aleluia. Amém? Quantos podem dizer que Jesus está vivo? Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? Oh, exaltado o nome do Senhor. Ele está vivo. O império da morte não pôde segurar o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 1 e 2. Enquanto Pedro e João falavam, o povo chegaram ao sacerdote, ao capitão da guarda dos saduceus. E eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus o quê? A ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5.000 pessoas. Você sabe por que, irmãos, o evangelho não está funcionando hoje em dia? Você tem ideia por que o evangelho não está funcionando hoje em dia? Porque ao invés da gente anunciar a ressurreição de Cristo, nós estamos fazendo de porteiro do inferno. E a gente fala assim,
Ah, de chinelo? Não vai para o céu. Cabelo solto? Não vai para o céu. Ah, a armadura com esse óculos aí? Não vai para o céu. E a gente começa a mandar todo mundo para o inferno e a gente não manda ninguém para o céu. Mas os apóstolos, eles dedicavam tempo fazendo o quê? Qual era o tempo dele? Eles dedicavam fazendo o quê? Anunciando que Cristo estava vivo. Ô igreja do Senhor, algo precisa acontecer. Eu tenho batido nessa tecla todas as quartas-feiras. Eu estou falando isso toda quarta-feira. Algo precisa acontecer nessa igreja. E nós precisamos seguir anunciando que Cristo está vivo. Amém? Nós podemos sentir a graça de Deus neste lugar. Os enfermos são curados aqui. E por que eles são curados aqui? Porque Cristo está vivo. Portas de emprego se abrem neste lugar. Por que se abrem? Porque Cristo está vivo. Amém? Amém. Endemoniados são livres dos seus demônios nesse lugar. Por quê? Porque Cristo está vivo. E essa deve ser a nossa mensagem. Aleluia. Nós vamos ter aqui, porque tudo tem o seu tempo determinado, nós vamos ter aqui campanha de prosperidade, para que Deus abençoe a sua economia. Vamos ter. Nós vamos ter campanha de restauração espiritual, para que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos ter. Nós vamos ter uma quantidade de campanhas. Agora nós vamos falar sobre o perdão, que é uma introspecção da alma, que é uma limpeza do nosso, uma cura interior. Vamos ter. Cada uma das coisas tem o seu devido lugar. Em cada momento nós vamos falar sobre uma coisa, mas é a mensagem que não pode calar aqui nessa igreja é que Cristo está vivo. Aleluia. O que faz com que nós nos arrastemos muitas vezes para a igreja, porque nem sempre a gente vem bonitão para a igreja, nem sempre a gente vem cantando estou andando para o céu. Não, às vezes a gente vem, ai Jesus, mais um culto, meu Deus, misericórdia, se fosse por mim eu não vinha na igreja. Às vezes a gente vem arrastado. Mas por que a gente vem arrastado? Ou a gente vem feliz? Porque Ele está vivo. Aleluia. E o que nos traz aqui a adorar a Deus é a certeza de que Ele está vivo. Mas eu volto a perguntar, mas e se Ele não estivesse vivo? E se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos? E se as coisas tivessem dado errado? E se as coisas não tivessem funcionado? A primeira coisa, que se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, disse o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 14, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, é desnecessária. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, o evangelho não teria sentido. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, o evangelho não tem sentido. Amém? Amém? Que coisa maravilhosa nós pensarmos isso essa manhã, essa noite, que Cristo ressuscitou. E daí você fala, mas por que Ele ressuscitou? Para que o meu evangelho, para que a minha pregação, para que a minha vida tenha sentido. Aleluia. Caso contrário, glória a Deus, aleluia, Jesus. Por quê? Qual é a nossa alegria? Qual é a alegria do cristão quando quer discutir religião? Não quer discutir salvação, quer discutir religião. E a gente fala, tem uma canção que diz assim, não foi seu Buda que morreu em meu lugar, não foi seu Maomé que conseguiu ressuscitar, não foi Allan Kardec que a vida eterna prometeu, mas foi Jesus Cristo, o único Deus. Né? Bonitinho, né? Mas serve para quê? Só para ficar acusando as religiões dos outros. Deixa ele, só para arrumar encrenca. Amém? Vocês sabem que eu não gosto de arrumar encrenca, então amém. Mas a ideia da própria discussão religiosa, ela é essa. É simplesmente discutir isso. Mas o que nos alegra? O que nos faz feliz? Não é realmente a discussão com as demais religiões, mas é a certeza de que esse Cristo que nós decidimos entregar a nossa vida a Ele, está vivo. E como diz o apóstolo Paulo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, que foi sepultado e foi ressurreto ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Não de acordo com a falácia de alguém, não de acordo com a argumentação pobre de alguém, mas de acordo com aquilo que estava na palavra de Deus. Se não houvesse ressurreição, o Senhor Jesus não teria vencido a morte. Ele venceu o império da morte. Você tem ideia do que é isso, irmãos?
Quantas vezes nós chegamos em algum funeral e você, é provável que você escuta alguém ali em volta ao caixão ali, ou você ouve alguém falando assim, aqui acaba tudo. Quantas vezes você vê algum vídeo na internet ou em algum lugar e a pessoa mostra um túmulo e fala, olha, aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui se acaba tudo. E de verdade para quem não tem esperança acaba tudo. Acaba. Todas as suas dívidas ou todos os seus dinheiros que você possa ter, você não vai poder levar no túmulo. Humanamente é verdade. Mas o que é o dinheiro frente a tão graciosa salvação que Cristo lhe entregou? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que é um sapato de marca frente à certeza de que você vai morar no céu? Aleluia. Hã? O que é um terno fino, elegante, que custa lá milhões de reais? Será quanto custa um terno desses bem caro aí, desses camarada famoso aí? O que é um terno bem elegante? Frente à certeza de que um dia nós vamos encontrar com Cristo na glória. Aleluia. Amém? Então, ao contrário do que as pessoas falam, que ali na morte, ali acaba tudo e não tem esperança, não. Quando nós morrermos e colocarem as nossas mãozinhas assim, e nós estivermos ali, nós vamos simplesmente estar pensando assim, porque Ele vive, Aleluia. posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida já não é mais minha, ela está onde? Está nas mãos do meu Jesus. Aleluia! Vivo Se Cristo não houvesse morrido no Calvário, se Cristo não houvesse ressuscitado, nós não poderíamos cantar essa canção. Glória a Deus. Nós teríamos que nos apegar à nossa conta bancária e pegar o nosso cartão de crédito ou o nosso cartão de débito e falar, esse é o meu Deus, a Ele eu sirvo, com Ele eu caminho. Teríamos que pegar o olerite e dar 3 beijinhos no olerite no final do pagamento do mês. Chegar no patrão e limpar o sapato dele com a nossa língua, porque essa seria a nossa esperança. Amém. Mas quando nós temos Cristo em nosso coração, Aleluia. a gente olha o cartão e fala, cartão, eu não preciso de você. Olerite, eu não preciso de você. Aleluia. Patrão, eu não preciso de você. Eu tenho um Cristo vivo. E esse Cristo vivo, Aleluia. esse Cristo vivo, ele fez um dia um rei. Não era um pobre que nem nós, era um rei. Dizia assim, fui jovem, hoje sou velho. E eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente. Aleluia. mendigando. Glória a Deus. Amém. Quem é semente de Cristo aqui? Amém. Quem é justo em Cristo Jesus aqui? Aleluia. Então não se conforme, querido. Não se conforme com o seu dinheiro. Aleluia. Não se conforme com o seu dinheiro. Não se conforme com a sua posse, com as suas condições. Algumas pessoas falam, meu Deus, é o que eu tenho aqui no bolso. Esse aqui é o meu Deus. Não se conforme com isso. Porque nós temos um Deus que ele nem gosta de dinheiro a tal ponto que ele prometeu que você vai andar em rua de ouro. Aleluia. Hoje você vê uma moeda de ouro na rua, você sai matando todo mundo, derrubando todo mundo para pegar aquela moeda para valer alguma coisa. Um dia você vai andar no céu e você vai pisar na rua de ouro. Eu começo a olhar, eu não sou saudosista, vocês sabem disso, mas eu começo a olhar as canções antigas que se canta hoje. E eu fico pensando, como o evangelho hoje perdeu a esperança, né? Porque lá antigamente, quando eu era criança, tinha uma canção que dizia assim, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus, eu quero andar na rua de ouro, eu quero andar na rua de ouro, eu quero andar na rua de ouro com Jesus, e lá na Nova Jerusalém, eu quero andar na rua de ouro, a ideia era andar na rua de ouro, eu vou pisar no ouro, negócio aí. Hoje meu sapato está furado, mas no céu eu vou andar na rua de ouro. Glória a Deus. Você percebe? Hoje a gente perdeu a ideia. Porque hoje a gente começa numa vibe espiritual falsa, hipócrita, que quando acaba o culto, nós só perguntamos assim, quanto será que está meu saldo bancário agora? Nós andamos numa situação tão espiritual, tão falsa, que a nossa preocupação é, quanto mais pobre eu fiquei agora? O que eu estou perdendo na minha vida, quando na verdade
A nossa esperança é olhar o túmulo vazio, como num dia como hoje, no domingo chamado a ressurreição, olhar o túmulo vazio e saber um dia, o meu túmulo, quer seja comprado, quer seja emprestado, ele também ficará vazio, porque eu vou me encontrar com Cristo na glória. E toda a riqueza desse mundo vai ser nada. E todo o dinheiro desse mundo, toda a saúde que esse mundo possa oferecer, lá no céu, irmão, não vai haver copel para te perturbar. Lá no céu não vai haver Sanepar para poder ficar te cobrando conta de água. Porque lá no céu, aquele que é a luz, ele é o seu Deus. Aquele que é a água viva é o seu Deus. Amém. Lá no céu não vai precisar de internet. Lá no céu você não vai precisar se conectar com Facebook, Twitter, você não vai precisar se conectar com qualquer tipo de rede social, porque você vai estar entre os santos de Cristo Jesus. E você vai olhar o seu irmão e vai olhar a sua irmã e vai falar assim: até aqui nós chegamos adorando ao Senhor, a nossa esperança estava correta. Aleluia. Exaltado ao Senhor. Mas e se Cristo não tivesse ressuscitado? Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé em Cristo seria inútil. E se Cristo não ressuscitou, então a vossa fé também é vã. 1 Coríntios 15, 14. Nós não poderíamos orar pelos enfermos se Cristo não tivesse ressuscitado. E viria o enfermo: ah, eu estou doente, ó, o SUS é ali, vai lá, o UPA, vai lá para o médico. Vai lá na Unimed, vai lá para onde você quer. Por quê? Mas por que você não ora para mim? Porque o Cristo que eu sirvo não ressuscitou, ele morreu. Hã? Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria tola, seria hipócrita. Mas nós temos uma fé inabalável em Cristo, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo. A nossa fé é uma fé semelhante à de Raabe. Vocês lembram que nós lemos agora há pouco atrás, aí, alguns dias atrás, sobre Raabe? Lembra disso? Josué capítulo 2. E ela escondeu os espias e veio o rei de Jericó, olha, entrega, e não, eles já foram embora e tal, e liberou os espias e falou assim: olha, bem eu sei que o Deus que vocês servem vai destruir essa cidade. Olha que coisa terrível. Mas eu preciso que você me ajude a salvar a mim e a minha família. E eles fazem um pacto. E a fé daquela mulher não era uma fé muito pequena, porque a ordem de Deus não foi para matar todo mundo, foi para matar todo mundo, acaba com todo mundo, deixa ninguém vivo. Mas a Raabe fez um acordo. E que bom se nós pudéssemos fazer esse acordo com Deus hoje. Eu não sei você, mas eu estou com muita vontade de fazer um acordo com Deus hoje. Falar assim: Senhor, não importa as dificuldades que nós possamos passar até aqui, eu nunca venha negar o teu nome, que eu nunca venha abandonar. É que, irmão, servir ao Senhor é muito maior do que simplesmente vir na igreja rezar e fazer tudo errado. É que servir a Deus é muito maior do que vir na igreja, fazer um culto, louvar, levantar a mão, bater palminha e ir embora para casa, deixar um dinheirinho aqui no ofertório aqui para a gente não ser despejado. É muito mais que isso. Servir a Deus é ter uma vida cristã que aonde você coloca a planta dos seus pés, Deus te dá por herança. Deus abençoa. Você vai num lugar tenebroso, num lugar feio, num lugar horrível, e você coloca as plantas dos seus pés ali, você começa a pisar, e o lugar começa a ficar claro, começa a ficar alegre. Por quê? Porque você é uma bênção. Fala para o seu irmão assim: você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. É uma bênção. Aleluia. E se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria? Agora deixa eu falar aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todos nós que estamos aqui seríamos os mais mentirosos que tem na face da terra. Nem seguidor de Lula, nem seguidor de Bolsonaro, nem seguidor disso ou daquilo seria tão mentiroso como nós seríamos. Amém? Amém. Porque cada um desses políticos tem as suas verdades. Cada um deles tem as suas razões, legais ou não. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Então, se Cristo não ressuscitou, os maiores mentirosos dessa terra somos nós. Porque nós estamos prometendo uma coisa que não vai acontecer. Mas eu louvo a Deus que o Cristo que nós servimos, Ele está vivo. O Cristo que nós servimos, Ele está ressurreto. E Ele está pronto para habitar em nossas vidas. O mais interessante é isso. Algumas pessoas têm uma ideia errada sobre Deus. Pensa que Ele é uma energia. Pensa que Ele é a natureza.
pensa que Deus é um Deus tão grande, o agnosticismo pensa isso, que ele é um Deus tão grande que não dá para você compreender ele, então você compreende uma pequena fração de Deus e nada mais que isso. O panteísmo fala que Deus é tudo e tudo é Deus, todas as coisas são Deus. Eles creem dessa maneira. Outros têm uma ideia de que Deus só acorda na Páscoa agora, ou acorda só no Natal. E que ele tem mais o que fazer do que estar preocupado com as suas necessidades triviais, as suas coisas que você tem aí diário, o seu diário viver, que Deus não está nem aí para isso. Ontem eu estava vendo um vídeo, eu não gosto muito de ver esses vídeos, mas eu não sei porque eu me parei ali, uns jovens roubaram um carro e estavam fugindo da polícia, e numa estrada, e correndo muito, e aí logo a polícia começou a atirar neles, e dar tiro, e eles começaram, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, mas se quer misericórdia, para o carro, né? Continuavam fugindo, mas pedindo misericórdia. Esse evangelho não funciona. É que o evangelho da misericórdia é parar e se reconhecer como pecador e deixar que a glória de Deus habite na sua vida. Amém. Pensa um pouquinho comigo. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Os irmãos que vão nos assistir, quantos anos você tem? Há quanto tempo você vive da forma com que você vive? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, socialmente falando, economicamente falando, todo o projeto da sua vida. Há quanto tempo você vive assim? Agora vem outra pergunta. Está funcionando? Ah, está funcionando, pastor? Está tudo bem. Continua assim. Agora, se você falar assim, não, eu preciso urgentemente de um gerente na minha alma, eu preciso de Cristo na minha alma, muda de vida enquanto há tempo. Porque Jesus vai ter misericórdia de você. Agora, se eu só posso pregar isso porque Ele ressuscitou. Aleluia. Eu só posso falar dessa maneira porque Ele ressuscitou, porque caso contrário, eu seria um mentiroso. Se Cristo não ressuscitou, todos os homens ainda estariam debaixo do mesmo pecado, porque o que te perdoa os seus pecados? O que perdoa os seus pecados? O sangue de Cristo. Aleluia. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se Cristo morreu e não ressuscitou, então você ainda está debaixo do pecado. Amém? Amém. Mas o fato do Senhor Jesus ter ressurreto, então nós estamos livres. 1 Coríntios 15, 16, 17 fala assim, porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, e a vossa é vã a vossa fé, e ainda então estáis em vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, continuamos pecadores. Amém? Amém. Mas quantos creem que Ele ressuscitou? Aleluia. Então, se Ele ressuscitou, eu quero deixar essa proposta para você. Ao chegar ao final da sua vida, você vai receber um salário, eu vou receber um salário, cada um de nós vamos receber. Qual é o salário que você vai receber? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Ah, eu vivo do jeito que eu quero, pastor, porque eu penso dessa maneira. Amém. Só que como eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos, então eu já estou morto para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas qual é o salário de Cristo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É exaltado o nome do Senhor. Amém? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Nós temos a mesma esperança, que um dia nós vamos tombar na terra, talvez. Talvez um dia nós vamos ter uma parada cardíaca, ou nós vamos ter algum tipo de morte cerebral, ou acidente. Não importa qual seja a sua morte, não importa. No dia que você chegar a morrer, se você está em Cristo, você tem a certeza que um dia, assim como Ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas se você não está em Cristo, que desespero é esse? Diz a história Aleluia, Senhor. que um rei tinha, todo rei tem o seu bobo da corte, já ouviu falar, né? Que é um comediante, que ele fica alegrando o rei. E diz a história que o rei entregou o séquito para o bobo da corte e falou assim, olha, eu vou te passar esse séquito aqui de bobo real e você só entrega para quando você encontrar alguém que seja mais bobo que você. Ele falou, tá bom. E ele pegou o séquito e ele ia na presença do rei e ficava brincando, contando piada, e ficava lá fazendo as piruetas dele, quando em determinado momento descobriu que o rei ficou doente.
E aí o bobo da corte foi lá com o seu séquito e falou: ô seu rei, eu vou falar assim porque eu não sei como é que fala com o rei, né? Ô seu rei, vossa majestade, vossa excelentíssima pessoa, fiquei sabendo que o senhor vai fazer uma longa viagem. Aí o rei acenou com a cabeça. Bom, mas eu acredito que para isso então o senhor tenha se preparado economicamente, o senhor tenha preparado uma comitiva de pessoas para te acompanhar. E o rei falou: não, aonde eu vou, não vou levar dinheiro. Mas o senhor tem uma comitiva de pessoas que vão: não, para onde eu vou, ninguém quer me acompanhar. Também acredito que o senhor se preparou para essa viagem, para ter um encontro. Daí o rei falou: não, eu pensei que eu ia viver o resto da vida e eu não ia, nunca ia mudar essa minha vida, eu ia ser rei pro resto da vida. Então o bobo da corte pegou o séquito e colocou no peito do rei, saiu e foi embora. Tolo é o homem que pensa só nessa vida. Amém? Amém. Tolo somos nós que pensamos somente no que nós vamos comer, no que nós vamos beber, no que nós vamos vestir, e nós esquecemos que um dia nós vamos encontrar-nos com o Senhor. Jesus está voltando. Ele ama você. Ele ama a minha vida, Ele ama cada um de nós. E a nossa fé não é em vão. Por que não é em vão? Porque simplesmente o Senhor, Ele morreu no Calvário e ressuscitou, mostrando: isso também vai acontecer com você. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, simplesmente todos os cristãos de todas as épocas, seja a partir do momento da crucificação, eles estão perdidos eternamente. Não é perdidos temporariamente, não, perdidos eternamente. Diz a palavra do Senhor assim: logo também os que dormiram em Cristo também estão perdidos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, até os mortos estão perdidos, sem esperança. Que coisa interessante esse eufemismo, né? Dormir. Que coisa bem interessante nós pensarmos, utilizar esse eufemismo para a morte, pensar que é só uma coisa transitória, né? Hoje a Larissa estava dormindo e a Suzane queria ir lá acordar a Larissa, e eu ficava: não, você não vai acordar ela, deixa ela quietinha. E ela querendo acordar, querendo ir lá perturbar a Larissa, e eu: não, deixa a menina dormir. Quando deu a hora do culto, eu fui lá: depois você faz café com o pai. Amém? Porque a ideia do sono é isso, né? Você pode em algum momento ir lá e despertar a pessoa. Você pode ir lá e acordar: ei, não, acorda, e vai embora. Mas na morte, quem é que vai nos acordar? Para qual túmulo ou para qual caixão você foi em algum velório e a pessoa estava lá mortinha da Silva e você foi lá e deu um tapinha lá: acorda, está na hora. Qual pessoa você conseguiu fazer isso? É porque já não é mais essa dimensão física que nós estamos falando, é uma dimensão espiritual. Que em determinado momento todos nós nos encontraremos com Cristo. Amém. Todos nós. Em determinado momento eu e você, nós nos encontraremos com Cristo. Só que há uma diferença aqui. Os que dormem em Cristo, utilizando de novo o eufemismo, os que dormem em Cristo, esses daí vão ressuscitar primeiro e vão para a glória. E aí vai poder cantar: eu quero andar na rua de ouro, vai poder andar. Agora, e os que não dormem em Cristo também ressuscitarão, também vão despertar. Só que daí já acorda diante do trono branco. E aí já acorda, no trono branco não tem acordo. No trono branco não tem uma ideia de: olha, você não foi tão mal assim. Irmãos, a verdade é que sem Cristo nós não somos diferentes a ninguém. Amém? Amém? Amém. Com Cristo nós fazemos a diferença, mas sem Cristo não somos a diferença a ninguém. E haverá muitas pessoas que supostamente estão com Cristo. Deixa eu falar para vocês aqui. Na fila do inferno, ou na fila do trono branco para ir para o inferno, haverá muitas pessoas com a Bíblia debaixo do braço pensando: vou receber minha coroa de glória agora. E quando chegar diante do trono branco, vai falar assim: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, sai, fica longe. Amém? Amém? Amém. Então, aqui vem uma outra situação para nós. Ser crente não é a certeza de que você vai para o céu. Porque o homem mau ir para o inferno, tudo bem.
Não foi isso que o ladrão da cruz falou? Ah, nós com certeza estamos aqui porque nós fizemos o mal, estamos recebendo de acordo com o que nós fizemos. Mas esse o que fez? Ser mal e ir para o inferno, pois tudo bem, fez a maldade. Mas e o crente? Não adianta, irmãos, estarmos na igreja, cantarmos, orarmos, não adianta nós pregarmos muitas vezes, não adianta nós trazermos a maior oferta e colocarmos no ofertório, não adianta estarmos todos os cultos, se ainda nós não podemos dizer, Cristo vive em mim. Amém. Se ainda nós não podemos dizer assim, olha, Cristo está na minha vida e eu vivo para o Senhor. Aleluia. Se simplesmente o Senhor Jesus Cristo não houvesse ressurreto dos mortos, nós seríamos os mais miseráveis dessa terra. Ele vive e nós também podemos dizer que viveremos. Glória a Deus. Um fato que traz a ressurreição é que na realidade, quando Cristo foi ressurreto aos mortos, ele levou consigo o cativo, ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que prendia o homem, o Senhor Jesus Cristo levou. Nada mais te impede de você viver a plenitude da graça de Deus hoje. Deus tem para você o melhor. Amém. Deus tem para você o melhor. Amém. E pelo fato de Ele ter para você o melhor, nós podemos dizer assim, Ele vive em nossas vidas. Amém. Deus quer o melhor para você. Amém. Mas algo precisa acontecer conosco. Algo precisa acontecer com as nossas vidas. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor. E falar assim, Senhor, eu quero que esse evangelho faça parte de mim. Senhor, eu quero que esse evangelho faça parte da minha vida. Aí sim vai valer a pena ser crente. Aí sim vai valer a pena as coisas acontecerem. Por isso que eu falei assim, eu falei hoje lá na frase, quando eu distribuí os convites, depois do culto, você vai ver o que o Senhor vai fazer com muito crente. Porque muda aqui, ó, a mente da gente. Porque já não é mais simplesmente um mero exercício de religiosidade, é estar na presença do Senhor. Fica de pé um pouquinho. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Maravilhoso. Deus de glória. Deus ama você. Aleluia. Lembra que nós falamos aqui na última ceia, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui nós somos um em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a falar com Deus neste momento. Eu quero convidar você a entrar na presença do Senhor. Eu quero convidar você a entrar na presença do Senhor e falar com Ele aquilo que você sente necessidade, aquilo que você está precisando do Senhor hoje. Se você quer ter esperança de salvação, talvez você fale assim, pastor, mas eu já perdi a esperança da salvação. Eu já acho que não tem mais jeito para mim. Se você acha que não tem mais jeito para você, fala com Deus, Ele vai dar um jeito para você. Se você acha que não tem mais jeito para você, fala com Deus, Ele vai dar um jeito para você. Talvez você esteve como Pedro. Talvez você esteve como Pedro, sem ter muita esperança, sem ter muita condição. Talvez a pesca sua tenha sido um fiasco. E a sua vida até hoje não tenha andado de acordo com o que você pensou que poderia ser. Vem nos transformar, vem renovar, Senhor Deus, aleluia. Mas aqui está o Senhor. Oh Deus, vem renovar o coração. Aqui está o Senhor essa noite, igreja do Senhor. Cristo vive! Oh Deus! Ei, glória a Deus. Cristo vive! Aleluia. Cristo vive! Aleluia. Aleluia! Maravilhoso! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,